Buenas, pessoal. Sou o professor Iago Portela e vou resolver aqui para vocês a prova do SAEB, que vai auxiliar o pessoal aí que está fazendo a prova do oitavo, nono ano, né? Oitava série ou nono ano do ensino fundamental. Então, aqui, ó, a primeira questão dessa prova, do bloco 1, tá? É uma questão de planificação de sólido. Então, tu vai pensar o seguinte, ó, tu tem esse sólido aqui. E tu tem várias opções de planificação. Então, o que tu vai fazer? Eu aconselho vocês, ó, a tentar desenhar essa planificação, certo? Então, tu vai ter aqui, ó, vamos supor, tu vai ter um lado do sólido. Vamos pegar esse lado aqui, ó, essa frente toda aqui. Tá aqui, certo? E aí tu vai abrir esse triângulo para fora, ó, e esse triângulo aqui, ó, para fora também. Então, vai ter aqui, ó, ok? Esses dois triângulos a gente abre para fora, tá? Ali as pontas deles. E aí, aquele lado de lá, tu vai abrir também, ó. Então, abre aqui, ó. E esse lado de baixo aqui, ó, que tá no chão, né? Vamos dizer assim, tu abre para cá, ó. Qual é a planificação que mais se adequou? Foi a letra B de Brasil, ok? Tu vai desenhando essa planificação, não tenta adivinhar, vai desenhando ela. Tu pegou um lado, abriu o triângulo para fora, ali ponta a ponta, certo? Depois, tu pega esse lado que está para lá, ó, vamos dizer assim, e abre ele. Então, tu abriu aqui. Pega esse lado aqui, abre para cá, abriu aqui. E aí, tu conseguiu planificar o teu sólido, certo? Então, agora vamos para a questão 2. A questão 2 aqui, ó. Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis, pagando R$ 7,20. Danilo comprou 2 canetas e 1 lápis, pagando R$ 4,40. O sistema de equações, olha só, ele já está te dando o que é para te fazer. Do primeiro grau, que melhor representa a situação então está pedindo apenas o sistema, não está pedindo a resolução. Então, o que tu vai fazer? Vamos chamar as canetas de X e o lápis de Y. Então, aqui, ó, 3 canetas é 3x. O E é mais, né? Mais 2 lápis, então, 2Y. Isso daqui vai dar quanto? Ó? Dá R$ 7,20, ok? E o Danilo, ó, 2 canetas, caneta é X, então, 2x e mais um lápis, então, lápis é Y, né? 1 vezes Y é Y. Isso tudo vai dar R$ 4,40. Então, ó, para o Lucas, aqui, ó, temos o Lucas, nós montamos uma equação. Para o Danilo, montamos outra equação. Juntando as duas equações, nós temos um sistema de equações. O que tem que resolver? Que melhor, que sistema melhor se adequa ao nosso aqui? É o da letra A, certo? A resposta vai dar direto a alternativa A de Argentina. Ok? Vamos para a questão 3, já que está aqui uma ao lado da outra. Vamos lá. Observe as figuras. Tá? Então, aqui temos o José e o Pedro. Uma circunferência, certo? Dividida em algumas partes. Aqui é do Pedro também. Então, olha só. Um círculo, né? Não é circunferência. Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Então, vamos deduzir que aqui nós temos pizzas. Pediram 2 pizzas de igual tamanho. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais e comeu 6. Então, ó, ele dividiu em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comeu 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses foram os pedaços que o Pedrinho comeu. José dividiu em 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
e comeu 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, olha só, observa aqui, ó. Se tu for considerar, olha só, essa parte da pizza que o José comeu é equivalente a esse pedaço que o Pedrinho comeu, certo? Porque sobrou, ó, exatamente, ó, o mesmo pedaço, só que dividido em tamanhos diferentes, em partes diferentes. Aqui o pedaço está dividido em 3 partes, aqui em 2. Então, o que a gente pode observar? Pedrinho e José comeram a mesma quantia de pizza? Sim, isso mesmo. E eles comeram a mesma quantidade de pizza, tá? Aqui no caso, ó, o José comeu 9 dozeavos. O Pedrinho, ele comeu 6 oitavos. Se tu for simplificar essa fração, por exemplo, ó, por 2, vai dar 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4, dá 3 quartos. Se tu simplificar aqui, ó. Como é que eu sei que eu vou simplificar por 2? Porque o 6 está na tabuada do 2 e, e o 8 também está na tabuada do 2. O 9 e o 12, ambos estão na tabuada do 13. Então, simplificamos por 3, ó. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Olha só. Simplificando as duas frações, resulta 3 quartos, a mesma simplificação. Portanto, ambas as frações, ambas as partes são equivalentes. A gente diz que são equivalentes, que são iguais. Ok? Então, questão 4, então, agora. Distribuímos 120 cadernos entre 20 crianças da primeira série de uma escola. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total de cadernos? Então, vamos pensar aqui, ó. 120 cadernos foram divididos entre 20 crianças. 20 vezes quanto dá 120? 20 vezes 6. Né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Resto 0. Portanto, cada criança, ó, recebeu, ó, uma criança, tá? Cada criança recebeu 6 cadernos. Então, qual é a porcentagem de 120 que corresponde a esses 6 cadernos? Porcentagem, ó, olha só. Porcentagem é quando a gente tem uma coisa, ou 100 sobre 100, por exemplo, ó, 100%. Isso aqui, opa, isso daqui corresponde a 100%. Ou seja, é alguma coisa, uma fração, um número sobre 100, que vai dar tanto por cento. Então, ó, a gente vai, um número qualquer sobre 100, nós podemos representá-lo por x%, ou seja, é um número sobre 100, certo? Nós dividimos esse número em 100 partes, vamos pensar assim, tá? O inteiro em 100 partes, melhor dizendo. E aí, pegamos alguma coisa dessas 100 partes, dá tanto sobre 100. Esse tanto sobre 100 equivale a x%, tá? Então, olha só, vamos pensar assim, ó. Se eu pegar 120 e dividir por 10, tá? Vai dar 12. 12 é equivalente, ó, a 10 sobre 100. São 10 partes sobre 100, de 100. Então, vai ser 10% do total. Tá? Porque eu peguei, ó, o 12 dividi em 10. Então, são 10 partes de 100. 10%, certo? Eu acho que eu estou tentando fugir da ideia da regra de 3, tá? Mas dá para a gente resolver por regra de 3. Então, ó, 12 dividido por 10, melhor, 120 dividido por 10 dá 12. Mas esses 12, ó, eu peguei o 120, que é um inteiro, e dividi em 10 partes, tá? Dividi em 10 partes, que deu 12 cadernos cada uma. Então, ó, 10 partes
sobre 100 é 10%. Então, isso significa o quê? Que 12 cadernos, ó, equivalem a 10% do total de cadernos. Então, 6 cadernos é a metade. Qual é a metade de 10%? 5%. Então, 6 cadernos equivalem a 5%. Ah, professor, está meio complicado. É que eu tentei, na verdade, fugir da ideia da regra de 3. Mas vamos lá, ó. 120 dividido por 10. Deu 12 cadernos. Tá? Então, eu peguei o total de cadernos e dividi por 10. 10 partes. Então, ó, essas 10 partes, tá? Equivalem a 10%. Ou seja, são partes que eu dividi do inteiro. Tá? Então, quando eu divido 10, 120 por 10, obtenho 12. Melhor, não são 10 partes, né? Ah, agora eu achei, ó. É uma parte aqui, certo? Faltou R. Uma parte é 10 sobre 100, ou seja, 10%, tá? Então, 12 equivale a 10%, porque eu dividi em 10 partes e peguei uma, tá? Então, 10%. A metade de 12 é 6, que vai dar a metade de 10%, que é 5%. Tá muito complicado, professor. Então, ó, qual é a tua estratégia? Resolve por regra de 3. Olha só. 120 é o total de cadernos, tá? Então, 120 corresponde a 100%. 12 cadernos, ó, corresponde a X%. Ok? Então, é uma maneira de tu resolver, se tu não entendeu daquela forma ali, ó. E aí, como é que a gente resolve isso? Vai multiplicar em X, ó. Então, ó, 120 vezes X é igual a 12 vezes 100. A 12 vezes 100. 120x é igual. 12 vezes 100 é 1.200. Como eu tenho 120 multiplicando x, eu divido por 120, ó, ambos os lados. Cancela aqui, fica x igual. Cancela esses dois zeros. 120 dividido por 12. Isso vai dar 10. 10%. Ok? Então, é uma maneira de tu resolver. Se tu não entendeu essa forma aqui, ó, na qual eu fugi da regra de 3, né? Tu pode resolver esse tipo de problema por regra de 3. Então, recapitulando, porcentagem é um número sobre 100, que dá x%, tá? 100 sobre 100 dá 100%. Então, aqui eu peguei o 120 e dividi por 10, dá 12, ok? Essa uma parte, tá, de 10, tá? Então, essa uma parte de 10 equivale a 10%, tá? Se eu dividir o 120 por 12, uma parte de 10, melhor, se eu dividir o 100 por 120 por 10, uma parte de 10 é, uma parte de 100, desculpa, é 10%. Então, 6, que é a metade de 12, vai ser 5%, que é a metade de 10%. Tu não conseguiu entender dessa forma, vai por regra de 3, ó. 120 cadernos equivale a 100%. 12 cadernos equivalem a X%. E aí, como é que tu resolve? Multiplica em X. 120 vezes 12, vezes X, desculpa, 120 vezes X, e é igual a 12 vezes 100. É a propriedade fundamental das proporções, produto dos extremos igual ao produto dos meios. E aí fica, ó, 120 igual, 120x igual a 1.200. Como eu tenho 120 multiplicando x, eu divido os dois lados da equação por 120. Quando isso acontece, ó, 120 sobre 120, x. 1.200 por 120 dá 10. 10 o quê? Por cento. Ok? Eu tentei. Sei que muitas vezes o aluno não lembra muito lá no 9º ano da regra de 3. Então, o professor buscou que tu entendesse, pensasse essa questão por analogia, vamos dizer assim,
tá? Espero que tenha me feito claro, entender. Vamos para a questão 5. João e Pedro jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, João tinha 20 bolinhas. Ó. Então, aqui, João tinha 20, que correspondia a 8 bolinhas a mais que Pedro. Tá? Então, ó, o João tinha 8 bolinhas a mais que Pedro. Então, a quantidade de bolinhas de Pedro mais 8 é igual a 20, que é a quantidade de bolinhas do João. Então, quantas bolinhas Pedro e João tinham juntos? João, eu sei que são 20. Mas Pedro, ó, Pedro tinha a quantidade de bolinhas do Pedro. Mais 8 dá os 20. É uma questão que muitas vezes o aluno se engana, porque o que pensa assim, ó? Ah, Pedro tinha... Melhor, o João tinha 8 bolinhas a mais que Pedro. Então, João vai colocar 20 mais 8, dá igual a quantidade do João. Não, não é isso. Tá? Tu tem que pensar pelo Pedro. Ó, a quantidade de bolinhas que o Pedro tem, mais 8, dá a quantidade de bolinhas do João. Ok? Como é que resolve essa questão aqui, ó? Eu gosto de ensinar, o professor muitas vezes ensinou o quê, ó? Tu pega esse 8, passa para o outro lado, diminuindo. Muitas vezes o aluno erra esse sinal aqui. Então, o que o professor Iago ensina? Ó? Se tu tem mais 8 aqui, tu vai fazer menos 8 no primeiro membro e menos 8 no segundo. Ah, mas por que isso? É a mesma coisa, pessoal. Olha só, é como se eu passasse o 8 para cá diminuindo. Cancela 8 com 8, ó, 8 menos 8 dá 0. Então, Pedro é igual. 20 menos 8, 12. Então, Pedro tem 12, ó. Como quer saber quanto que o João e o Pedro têm juntos? Tu vai fazer 20 mais 12. 20 mais 12 dá 32. Então, a alternativa B de Brasil. Ok? Essa aqui é tranquila, essa questão, né? Só tem que tomar cuidado na hora de montar a equação. Vamos para a questão de número 6, que está aqui do ladinho. Vamos aproximar um pouquinho. Aí. Olha só a questão de número 6. Observe as figuras abaixo. Nós temos o retângulo e o quadrado. Considerando essas figuras, os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes. Olha só, ângulo é esse cantinho aqui, ó. Tá? São todos ângulos retos. Aqui também, ó. É o mesmo ângulo, ó. São todos ângulos retos. Então, essa daqui não serve. Somente o quadrado é um quadrilátero. O quadrilátero é a figura de 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4 lados. Aqui, 1, 2, 3, 4 lados. Então, não serve. Retângulo e quadrado são quadriláteros? Sim. Ó, nós acabamos de contar, cada um tem 4 lados. Beleza. Alternativa C de Canadá. Letra D. O retângulo tem todos os lados com a mesma medida? Não, olha só. Esses dois lados aqui são maiores que esses dois aqui, ó. Certo? Então, a alternativa C não serve. Ok? Vamos para a próxima questão? A próxima questão aqui, ó. A tabela ao lado mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana no mês de julho, numa cidade do Rio Grande do Sul. Tá? Então, segunda-feira, 2 graus, terça-feira, 0, quarta, -1, quinta, 3, 6, sexta, 2, sábado, -2 e domingo, 0. Qual o gráfico que corresponde a essas temperaturas? Faltou esse pedaço da questão, tá, pessoal? Então, olha só, vamos lá. Segunda-feira, 2 graus. Aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Segunda-feira, 2 graus. Beleza, esse fechou. Esse aqui, segunda-feira, 2 graus. Segunda-feira, 2 graus. Segunda-feira, 2 graus. Beleza. Pela segunda-feira, todos os gráficos servem. Terça, 0. Terça, então, tem que estar sobre aqui, ó, no eixo
do zero, porque aqui, ó, entre o menos 1 e o mais 1, nós temos o zero. Então, na terça, tem que estar aqui em cima do eixo, ó. Então, aqui, ó, fechou aqui, ó, em cima do eixo. Esse gráfico, ó, mostra que na terça está marcando, ó, 3 graus. Então, esse daqui não serve. Esse gráfico aqui, ó, mostra que na terça, ó, está marcando zero. E esse aqui também, ó, na terça está marcando zero. Ok? Tá? Então, quando está zero, tem que estar em cima do eixo, porque o eixo corresponde ao zero. Na quarta, tem que estar menos 1. Ó, na quarta, tem que estar negativo. Menos 1 aqui embaixo, ó. Olha só. Na quarta, aqui, ó, nesse gráfico, ó, está mais 1. Então, esse gráfico aqui não serve, ó. Ok? Esse gráfico, na quarta, ó, tá menos 1. E esse aqui, na quarta, tá mais 1. Acabou, ó. Acabou a questão. Alternativa C de Canadá. Mas se tu quer olhar, ó, na quinta tem que estar 3, ó. Na quinta, então, aqui, ó, 3. Na sexta, 2, ó. Então, na sexta, ó, 2. No sábado, menos 2, ó. Menos 2. E no domingo, 0. Tá? Lembrando assim, ó, pessoal, eu faço uma relação entre o dia da semana, segunda, e a temperatura. Ó. É um par ordenado, como a gente diz, ó. Então, aqui, ó, na segunda, tem que estar 2 graus. Na terça, tem que estar 0, porque aqui representa o 0. Na quarta, ó, tem que estar menos 1. Na quinta, ó, menos 3, mais 3, desculpa. Na sexta, ó, 2. No sábado, menos 2. E no domingo, 0. Ok? Então, o gráfico, tu tem que olhar, deixa eu ver se assim fica melhor. É a mesma coisa. O gráfico, tu vai sempre fazer uma correspondência entre o valor que está no eixo, nesse eixo aqui, no caso, o dia, com os valores que estão no outro eixo, no caso, temperatura. Ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, olha só. Vou aproximar aqui um pouquinho, vamos ver, não sei se... Próxima questão. O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala. 4 centímetros equivalem a 5 metros. Então, olha só, escala. Tá? Escala é tamanho do desenho, tá? Desenho, sobre o tamanho real das coisas, ok? Então, aqui, ó, a escala são 4 centímetros para 5 metros. Assim, ó, 1 metro tem 100 centímetros. Então, 5 metros, tu vai multiplicar o 5 por 100, que vai dar 500 centímetros. Tem que ser a mesma unidade? Sim, tem que ser. Então, 4 centímetros está para 500 centímetros, certo? A representação ficou com 10 centímetros de altura. Então, olha só, vamos colocar um sinal de igual aqui. Aqui, ó, desenho. Então, aqui em cima do traço é tudo desenho. Ó. Então, são 10, a representação ficou com 10 centímetros de altura. Então, ó, aqui vai ser 10. Qual é a altura real em metros do colégio? Então, a altura real é x. E aí, como é que eu resolvo essa equação agora? Produto é uma proporção, né? Multiplicamos em x, produto dos extremos, igual ao produto dos meios. Então, ó, vai ficar, vou fazer aqui ao lado, 4 vezes x igual a 500 vezes 10. 4 vezes x é 4x, igual 500 vezes 10, 5.000. Teu professor provavelmente ensinou a fazer o quê? Passa o 4 dividindo. O que o professor Iago ensina os alunos dele? Divide os dois lados por 4. Que é a mesma coisa que tu passar dividindo. Então, ó, corta x, ou melhor, 4 com 4, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x, 1x, que eu escrevo somente x, igual
5.000 dividido por 4, se eu fizer, ó, 50 dividido por 4, vai dar 5, pega o 5, né, que é maior, dá 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Baixa o 0. Vai dar por 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Vamos pegar mais esse zerinho ali, ó. Vamos colocar ele ali. Baixa o 0. Vai dar por 5. 5 vezes 4, 20. Fechou. Então, ó, vai dar 125 e eu ainda falta esse zero. Coloco ele aqui. Então, vai dar 1.250 centímetros. Mas quer em metros. Então, ó, 1 metro tem 100 centímetros. Para eu transformar de centímetro para metro, basta que eu divida por 100. Ok? Então, x vai ser igual. Como é que eu faço uma divisão por 100 sem fazer conta? Olha só. 100 tem 1, 2 zeros. Então, eu coloco 2 casas após a vírgula. Vai dar 12,50. Ó. 1, 2. Uma casa para cada zero do denominador. Então, vai dar 12,50 metros. Ok? Então, letra B de Brasil. Por quê? Porque esse zero aqui eu desconsidero. Ok? Tranquilo, né? Isso daqui é uma questão de escala. Tem que lembrar que escala é tamanho do desenho sobre o tamanho real. Tá? Mas, se tu tem uma noção de proporção, consegue montar direitinho a proporção. E aí, vai tranquilo, é resolver a equação. Vamos para a questão 9. Observa aqui, ó, observe a figura, essa figura. Quais as coordenadas de A, B, C, respectivamente, no gráfico? Então, olha só, vamos contar aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ser o 5, ó. X, melhor, esse eixo é o eixo X e esse outro eixo aqui é o eixo Y, tá? Eixo X e eixo Y. Ok? Como é que a gente monta um par ordenado? A gente coloca primeiro o x e depois o y, ok? Então, sempre, qualquer um desses pares ordenados aqui, ó, primeiro vai ser o valor que está no eixo x e depois o valor que está no eixo y. Então, o ponto A, ele, ó, no eixo x, ele tem 5. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. O ponto A, ó. No eixo x, ele é 5. E no eixo Y, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, vai dar no 6. Então, 5 e 6. Vamos ver aqui, ó. 1 e 4 não nos serve. 4 e 1 não nos serve. 5 e 6, ó. Beleza. Letra D, 6 e 5. É o contrário. Bah, deu direto a resposta, ó. Letra C de Canadá. Mas vamos verificar, ó. O ponto B, ó, B. 1 no X e no Y. 2, 3, 4, ó. 4. Ok? 1 e 4. E o ponto C? 4 no X, ó. 4 no X e no Y, 2. 4 e 2. Fechou. Ok? Não é uma questão difícil, bem tranquila, é só visualizar. E lembrar que para ordenado, primeiro é o valor que está no eixo X e depois o valor do eixo Y. Lembra do alfabeto X, Y. Tá lá no alfabeto a gente tem lá a ordem X, Y, tá? Vamos para a próxima questão, questão de número 10. A questão de número 10. Olha só. Dada a expressão x igual a menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. É um pedacinho da fórmula de Bhaskara, da fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Então, ampliada aqui. Sendo a igual a 1, b igual a menos 7 e c igual a 10, o valor numérico de x é... Então, no lugar do b, tu vai colocar menos 7, ó. No lugar do A, tu vai colocar 1. Do C, tu vai colocar 10. Aqui do A, tu vai colocar 1. E vai fazer as contas. Então, vai ficar, ó, x igual
Ó, menos o B. Então, menos o B, que é menos 7. Menos e menos, então, vou ter que colocar entre parênteses. Mais raiz B ao quadrado. Então, vai ser, ó, no lugar do B, o menos 7. Menos 7 ao quadrado. Como é o menos 7 que está elevado no 2, vou colocar dentro do parênteses. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Puxa a raiz aqui. Tudo sobre 2 vezes o A é 1. Então, vai ficar x igual, ó, menos e menos, mais 7. Coloco só 7. Mais raiz. 7 ao quadrado, olha só. Menos 7 ao quadrado é igual a menos 7 vezes menos 7. Menos vezes menos, mais 7 vezes 7, 49. Então, aqui vai dar 49. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Ok? Sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, isso daqui vai dar 7 mais raiz. 49 menos 40, 9. Tudo sobre 2. Então, x é igual a 7 mais raiz do 9. Olha só. Raiz do 9. Que número multiplicado por ele mesmo é igual a 9? É 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Então, olha só. A raiz do 9 é 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai dar 7 mais 3. Tudo sobre 2. 7 mais 3, 10. Sobre 2, 5. Então, quanto vale o x? Olha só. X é igual a 5. Letra D de Dinamarca. Tranquilo, né? É uma questão de valor numérico, né? Que a gente fala, que propriamente fala, né? Valor numérico, que a gente substitui a letra pelo número dado e faz a calculeira, certo? Então, isso aqui é cálculo mesmo. Vamos para a próxima questão de número 11. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Então, aqui a questão número 11, ó. Ampliando-se o triângulo ABC, obtém-se um novo triângulo, A', B', C', em que cada lado é o dobro do seu correspondente ABC. Então, ó, o tamanho do lado está dobrando, certo? O tamanho do lado está dobrando. Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida, ou seja, ó, a medida não muda. Olha só, a área é o tamanho da superfície do triângulo, ó. Essa superfície aqui dentro, ó, ela aumentou, então a área não serve. Perímetro. Perímetro é a soma da medida dos lados. Aqui media x, aqui vai medir 2x, então dobrou, né? Então aqui, perímetro não serve. Os lados, olha só, o lado dobrou, aumentou esse lado e aumentou esse, melhor, esse lado aqui, o correspondente dele aumentou, ele dobrou, então não nos serve. O que nos sobra? Os ângulos, é a única coisa que não muda, ó. Esse ângulo aqui tem o mesmo tamanho aqui. Esse ângulo aqui tem o mesmo tamanho aqui. E esse ângulo aqui tem o mesmo tamanho aqui, tá? Então, a única medida que se mantém, que não... o único elemento que se mantém, que não vai mudar, é o ângulo, tá? O ângulo, ele permanece o mesmo. Isso é uma regra, né, de ampliação de perspectiva, né, que o ângulo, ele se mantém, ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 12. Vamos aqui, então. Os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. Então, ó,
Está pedindo esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, tá? Então, vamos pensar assim, ó. O relógio tem 360 graus. Por quê? Porque é a medida da circunferência, ó. Se tu sair daqui, e chegar aqui, retornar ao lugar, são 360 graus. E ele é dividido em 12 partes. Então, vamos dividir isso por 12. Vou pegar o 36. 3 vezes 12 dá 36. Resto zero. Baixa esse zero aqui. 0 vezes 12 dá zero, resto zero. Então, cada partezinha aqui, ó, vale 30 graus, certo? Então, nesse primeiro ângulo aqui, quantas partezinhas nós temos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 30 vezes 8 vai dar 240 graus. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, 30 vezes 4 vai dar 120 graus. 240 mais 120 dá 360. Fechou? Então, olha só, nas alternativas nós temos 60 e 120, não serve. 120 e 160, não serve. 120 e 240, ó, tá aqui, alternativa C de Canadá. Então, a gente dividiu toda a circunferência em 12 partes, cada parte mede 12 graus. Se cada parte mede 12 graus, então tu vai contar a quantidade de partes e multiplicar por 30. No caso, ó, do 12, da saída do ponteiro até o 8, são 8 partes. 30 vezes 8, 240. Do 8 até o 12, são 4 partes, vezes 30, dá 120. Ok? Vamos para a última questão desse bloco. Observe o triângulo abaixo. O valor de x é, muito bem, aqui são propriedades dos ângulos, né, e do triângulo. Dos ângulos e do triângulo. Olha só, esse ângulo aqui, ó, esse pedacinho mede 110. Tem uma propriedade que diz o seguinte, ó, que um ângulo raso, que é esse ângulo aqui, ó, ele mede 180 graus. Se esse pedacinho mede 110, esse pedaço que está aqui dentro, ó, 180 menos 110 é 70. Tá? Então, esse pedacinho aqui mede 70. Outro resultado que a gente tem da geometria diz o seguinte, ó, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu somar x mais 10 mais 70, tudo isso daqui tem que dar 180 graus, ok? Então, ó, eu somo x mais 10 mais o 70. Tudo isso vai dar 180 graus. Isso é um resultado da geometria, um resultado da matemática, tá? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, aqui, x mais x, 2x. 10 mais 70, mais 80, igual a 180 graus. E agora, professor? Tem professores que ensinam, passa para lá diminuindo. Eu gosto de ensinar assim, ó. Se tu tem somando 80, diminui 80 dos dois lados, ó. Ok? Que é a mesma ideia do passar dividindo, do passar do outro lado com sinal trocado. Tá? Só que aqui tu não erra sinal. Certo? Então, 80 menos 80, ó, vai cancelar. Então, vai ficar 2x igual a 180 menos 80, que dá 100 graus. Tenho 2x, que era 1. Então, vou dividir os dois lados por 2. 2 dividido por 2, 1x, igual 100 dividido por 2, 50 graus. Ok? Então, letra D, de Dinamarca. E assim nós resolvemos a prova do SAEB, o bloco número 1. Se gostaram do vídeo, peço que clique ali no gostei, convido todos a se inscreverem no canal e a gente segue aí apresentando mais conteúdo de matemática. Muito obrigado e até o próximo vídeo.